Este rato robô pode concluir este labirinto em apenas 6 segundos. Anualmente, pessoas participam da mais antiga corrida de robótica do mundo. O objetivo é simples: chegar ao fim do labirinto o mais rápido possível. A pessoa que ficou em segundo lugar perdeu por 20 milissegundos. Mas a competição ficou acirrada. Quando viram meu projeto, disseram que eu estava louco. Por que há tanta tensão? O que está em jogo? Honra? Honra. Em 1952, o matemático Claude Shannon construiu um rato eletrônico chamado Theseus, capaz de resolver um labirinto. O truque para tornar o rato inteligente estava escondido em um computador incorporado ao próprio labirinto, feito de interruptores de retransmissão telefônica. O rato era basicamente um ímã sobre rodas, seguindo um eletroímã controlado pela posição dos interruptores de retransmissão. Ele agora explora o labirinto usando uma estratégia complexa de tentativa e erro. Conforme encontra o caminho certo, registra as informações na memória. Mais tarde, posso colocá-lo em qualquer parte do labirinto já explorado e ele irá diretamente ao objetivo sem errar. Theseus é comumente citado como um dos primeiros exemplos de aprendizado de máquina. Um diretor do Google disse recentemente que isso inspirou todo o campo da inteligência artificial. 25 anos depois, editores do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, ou IEEE, tomaram conhecimento de um concurso para ratos eletrônicos, ou La Mouse Electronique, como ouviram. Eles estavam extasiados. Seriam os sucessores de Teseus? Mas algo se perdeu na tradução. Esses ratos eram apenas baterias em caixas, não robôs capazes de comportamento inteligente. Mas o mal-entendido persistiu e eles se questionaram: por que não poderíamos realizar essa competição nós mesmos? Em 1977, o anúncio do concurso incrível Labirinto Micromouse da IEEE atraiu mais de 6.000 participantes, mas o número de competidores bem-sucedidos diminuiu rapidamente. Em 1979, apenas 15 participantes chegaram às finais. Nessa altura, o concurso já havia despertado interesse público suficiente para ser transmitido nacionalmente no noticiário noturno. E assim como o rumor que inspirou a competição, o micro-rato começou a se espalhar pelo mundo. Micro-rato está à disposição. Micro-rato está aqui agora. Aproveite a chance e comece a criar. Micro-rato. Micro-rato. Participei deste torneio no ano passado, a competição All Japan Micromouse. Dentro disso, ganhei a divisão meio tamanho. Estou usando um robô que é uma versão aprimorada do micro-rato que usei para ganhar no ano passado. Mesmo as pessoas no top 2 ou 3, você pode vê-las tentando se concentrar e mal conseguem encontrar os botões para pressionar, porque é absolutamente angustiante. Independentemente do tipo de corrida, seja de cavalos, carros ou até mesmo ratos, se você tem um pingo de competitividade, você quer ganhar, não é? Assim como um rato real, um micro-rato precisa ser totalmente autônomo. Sem internet, sem GPS, controle remoto ou empurrões para se desvencilhar. Ele precisa acomodar seu computador, motores, sensores e fonte de alimentação em uma estrutura com no máximo 25 centímetros de comprimento e largura. Não há um limite para a altura do rato, mas as regras não permitem escalada, voo ou qualquer forma de combustão. Então, a propulsão por foguete, por exemplo, está fora de questão.
O labirinto mede 3 metros em cada lado, com corredores de 18 centímetros de largura. Em 2009, introduziu-se a categoria micro-rato de meio tamanho, com ratos menores que 12,5 centímetros por lado e caminhos de 9 centímetros de largura. O layout do labirinto é revelado apenas no início de cada competição, após o qual os competidores não podem mais alterar o código em seus ratos. As 3 grandes competições, todas do Japão, Taiwan e Cooperação Econômica Ásia-Pacífico dos Estados Unidos, geralmente limitam o tempo dos ratos no labirinto para 7 ou 10 minutos, permitindo apenas 5 corridas completas. Gastar muito tempo procurando é uma penalidade. Então, a estratégia da maioria dos micro-ratos é usar a primeira corrida para aprender o labirinto e encontrar o melhor caminho até o objetivo, sem desperdiçar tempo. Eles usam suas tentativas restantes para correr por esse caminho o mais rápido possível. Resolver um labirinto pode parecer simples, mas é importante lembrar que com apenas alguns sensores infravermelhos como olhos, a visão de dentro do labirinto é muito menos clara do que vemos de cima. Mesmo assim, é possível resolver um labirinto de olhos fechados. Ao colocar uma mão ao longo de uma parede, você conseguirá chegar ao fim da maioria dos labirintos comuns. E é justamente o que alguns dos pioneiros do micro-rato também notaram. Após um rato seguidor de parede vencer as primeiras finais, o objetivo do labirinto foi afastado das bordas e paredes independentes foram adicionadas, fazendo com que um simples rato seguidor de parede procurasse eternamente. Seu próximo instinto pode ser percorrer o labirinto observando cada bifurcação. Quando chegar a um beco sem saída ou loop, volte ao último cruzamento e tente um caminho diferente. Se sua última virada à esquerda não deu certo, você retornaria ao cruzamento e seguiria à direita. Você pode pensar nesta estratégia como a que um rato teimoso poderia usar, correndo o mais fundo possível no labirinto e só voltando quando não pode ir mais longe. Esta estratégia de busca, conhecida como busca em profundidade, eventualmente levará o rato ao objetivo. O problema é que pode não ser a rota mais curta porque o rato só volta atrás quando precisa, então pode ter perdido um atalho que nunca tentou. O irmão deste algoritmo de busca, a busca em largura, encontraria o caminho mais curto com esta estratégia. O rato corre por um ramo de uma interseção até chegar ao próximo e então volta para verificar o caminho que pulou antes de seguir para a próxima camada de interseções. Então, o rato verifica todas as opções que alcança. Mas todo esse retorno significa que está refazendo caminhos dezenas de vezes. Neste ponto, mesmo várias buscas no labirinto são mais rápidas. Então por que não fazer apenas isso? Um rato meticuloso poderia pesquisar todas as 256 células do labirinto, testando cada curva e canto para garantir que encontrou o caminho mais curto. Porém, pesquisar com tantos detalhes não é preciso. A estratégia de micro-rato mais popular difere de todas essas técnicas. É um algoritmo de busca chamado preenchimento por inundação. O objetivo deste rato é fazer jornadas positivas pelo labirinto. Tão otimista, na verdade, que em sua primeira jornada, seu mapa do labirinto não tem paredes. Eles traçam a rota mais rápida até o destino e seguem. Quando seu plano otimizado encontra uma parede inesperada, eles simplesmente a marcam e atualizam seu novo caminho mais curto para o objetivo. Correndo, atualizando, sempre em linha reta para o objetivo. No algoritmo, o micro-rato marca em seu mapa a distância de cada quadrado no labirinto até o objetivo. Para viajar de forma otimizada, o rato segue o rastro de números decrescentes até 0. Ao atingir uma parede, atualizam os números do mapa para refletir a menor distância até o objetivo. A estratégia de seguir o caminho numérico de menor resistência nomeia o algoritmo de preenchimento por inundação. O processo lembra inundar um labirinto com água e atualizar valores conforme o fluxo. Uma vez que o rato atinge o objetivo,
ele pode suavizar o caminho que tomou e obter uma solução para o labirinto. Porém, ele pode refletir e imaginar um caminho inexplorado mais curto que poderia ter seguido. O rato pode não estar satisfeito por encontrar o caminho mais curto ainda. Apesar deste algoritmo não garantir encontrar o melhor caminho na primeira tentativa, ele aproveita o fato de que os micro-ratos devem voltar ao início para iniciar sua próxima corrida. Se o rato considerar seu retorno como uma nova jornada, ele pode usar a viagem de volta para explorar o labirinto também. Entre essas duas tentativas otimizadas, é extremamente provável que o rato descubra o caminho mais curto do início ao fim. O rato terá feito isso de maneira eficiente, frequentemente deixando áreas irrelevantes do labirinto intactas. Flood Fill é uma maneira inteligente e prática para os micro-ratos encontrarem o caminho mais curto no labirinto. Com uma estratégia clara para encontrar o caminho mais curto e a disponibilidade de microcontroladores e sensores necessários, alguns acreditavam que o micro-rato havia cumprido seu propósito. De acordo com um artigo da IEEE, no fim dos anos 80, o concurso micro-rato havia se esgotado. O problema foi resolvido e não apresentava novos desafios. Na All Japan Micromouse de 2017, os ratos que ficaram em bronze e prata encontraram o caminho mais curto para o objetivo e conseguiram percorrê-lo em apenas 7,4 segundos. Mas o rato vencedor de Masakazu Tsunomiya, o Red Comet, fez algo completamente diferente. Este é o caminho mais curto para o objetivo, o que todos tomaram. Este é o caminho que o Red Comet tomou. É um total de 5,5 metros mais longo. Isso porque os micro-ratos não estão realmente procurando o caminho mais curto, né? Eles estão procurando o caminho mais rápido. E o algoritmo de busca do Red Comet descobriu que esse caminho tinha menos curvas para desacelerá-lo. Então, mesmo que o caminho fosse mais longo, ele poderia acabar sendo mais rápido. Então ele assumiu esse risco. Ele venceu por 131 milissegundos. Rotas diferentes na competição agora são mais comuns, e chegar ao objetivo continua difícil, seja por um algoritmo misterioso ou por uma peculiaridade do labirinto físico. A curva é um pouco comum. Uau! O micro-rato pode ter comportamentos inesperados. Por algum motivo, meu rato tem um bug que o faz congelar ao salvar a rota em sua memória. Meu rato já está funcionando há 4 minutos, então se o bug tivesse ocorrido, teria sido devastador para mim. O micro-rato está longe de ser resolvido, porque não é apenas um problema de software ou de hardware, é ambos, é um problema de robótica. Red Comet não venceu por ter um algoritmo de busca superior ou motores mais velozes, mas sim pela interação entre o cérebro e o corpo do rato. Acontece que resolver o labirinto não é o problema, certo? Nunca foi o problema, certo? Mas é realmente sobre navegação e é sobre ir rápido. Todos os anos os robôs ficam menores, mais rápidos, mais leves. Ainda há muita inovação restante e há um pequeno grupo de devotos no Japão ocupado construindo micro-rato do tamanho de uma moeda, que se acomodaria em uma moeda. Após quase 50 anos, o micro-rato continua crescendo. Competições já pareceram decididas anteriormente. O salto em altura é um esporte olímpico desde 1896, com competidores aperfeiçoando seus saltos usando variações como a tesoura, o rolo ocidental e o afastamento ao longo das décadas. Mas, quando o acolchoamento de espuma se tornou padrão na competição, Dick Fosbury reescreveu o esporte em 1968, ao se tornar o primeiro olímpico a saltar sobre a barra de costas. Agora, quase todos os saltadores em altura fazem o que é conhecido como o flop de Fosbury. Se o micro-rato tivesse parado nos anos 80,
a competição teria perdido duas inovações que mudaram completamente como os micro-ratos corriam. Afinal, muita coisa pode mudar em um esporte onde os competidores podem adicionar qualquer atualização imaginável. O primeiro flop de Fosbury foi uma das primeiras inovações do micro-rato e não tinha nada a ver com tecnologia. Era uma maneira de pensar fora da caixa, ou melhor, cortá-la. Os ratos viravam as esquinas desse jeito. Mas tudo mudou com o rato MIT 3. O rato MIT 3 foi o primeiro a implementar diagonais. Isso acabou sendo uma ideia muito melhor do que imaginávamos. É legal que designers de labirintos agora costumam colocar diagonais nos labirintos. Na maioria das vezes, acabar em um labirinto onde isso nunca acontece é uma vantagem. Para obter diagonais, o chassi do rato foi reduzido para menos de 11 centímetros de largura, ou apenas 5 para um micro-rato de meio tamanho. Os sensores e o software do rato também foram modificados. Ao correr entre paredes paralelas, basta manter uma distância igual entre as leituras infravermelhas à esquerda e à direita. Mas uma diagonal requer um algoritmo totalmente novo que basicamente guia o rato como se ele estivesse com viseiras. Geralmente, quando você está andando ao lado de uma parede, é possível vê-la durante todo o percurso. E isso ajuda você a se guiar e você sabe quando está se desviando. Mas na situação diagonal, você apenas vê as paredes vindo em sua direção. E se você desviar um pouquinho do curso, pegar um canto é muito menos perdoável do que deslizar contra uma parede. As diagonais ainda são uma das maiores fontes de acidentes nas competições hoje, mas em troca, um caminho irregular de curvas se transforma em uma única reta estreita. Hoje em dia, quase todos os micro-ratos competitivos são projetados para correr esse risco. Cortar diagonais abriu espaço para mais ideias. Na mesma época, os ratos usavam estratégias similares para sobreviver. Em vez de parar e girar em duas curvas à direita, um rato poderia fazer um único retorno em U. Com a adição da possibilidade de diagonais, o número total de curvas possíveis aumentou exponencialmente. O labirinto não era mais apenas uma grade de corredores quadrados. Com tantas mais opções para considerar, descobrir o melhor caminho se tornou mais complexo do que nunca. Mas a recompensa foi dramática. O que antes eram paradas e partidas agora poderia ser um movimento fluido e sinuoso. Como os micro-ratos imaginavam e se moviam pelo labirinto mudou completamente. A tecnologia disponível também recebia atualizações ao longo do tempo. Braços altos e desajeitados usados para encontrar paredes foram substituídos por sensores infravermelhos menores a bordo do rato. Motores de passo precisos foram trocados por motores de corrente contínua e codificadores. Os motores de corrente contínua são menores, mais leves e potentes, por isso nosso interesse. Para isso é necessário um servo. É essencial ter feedback no motor para seu funcionamento adequado. Os giroscópios trouxeram uma orientação adicional. É como uma bússola se você tiver isso com você. Os telefones móveis deram origem a coisas que não existiam antes, graças à tecnologia. Toda a virada é feita com base no giroscópio, em vez de contar pulsos das rodas, porque é muito mais confiável. Apesar das atualizações mecânicas, o maior problema físico dos micro-ratos permaneceu sem solução por décadas. Você verá quase todos os competidores segurando um rolo de fita. Depois de aprender a procurar por isso, você verá em todos os lugares. Essa fita não é para reparos ou para reanexar partes caídas, mas para coletar partículas de poeira das rodas entre as rodadas. Na velocidade e precisão em que esses robôs operam, essa pequena mudança no atrito é suficiente para arruinar uma corrida. Se você quer fazer uma curva enquanto dirige rápido, você precisa da força centrípeta para acelerar você na curva. Quanto maior a velocidade, mais força será necessária para se manter na pista. Em uma curva em terreno plano, a única força centrípeta para um carro é o atrito, determinado por dois fatores:
a força normal da estrada no carro multiplicada pelo coeficiente de atrito estático entre o pneu e a superfície da estrada. É por isso que as pistas de corrida têm curvas inclinadas. Os ângulos acentuados ajudam os carros a fazerem curvas com menos atrito, pois parte da força normal aponta para dentro, contribuindo com a força centrípeta necessária. Se a curva for suficientemente inclinada, os carros podem fazê-la sem nenhum atrito. A força normal interna, por si só, fornece a força centrípeta necessária para permanecer na pista. Os micro-ratos são semelhantes e não possuem curvas inclinadas para auxiliar. No início dos anos 2000, com o aumento da velocidade, o fator limitante passou a ser o controle dessa velocidade, e não mais a própria velocidade em si. Eles precisavam manter o centro de gravidade baixo e reduzir a velocidade nas curvas para não derrapar ou capotar. Porém, diferentemente dos carros de corrida, as regras do micro-rato não impediam os competidores de solucionar esse desafio criando um mecanismo totalmente novo. O segundo, Fosbury Flop do micro-rato, quase foi visto como truque, quando o rato Mokomo 08 o usou pela primeira vez em competição. Você pode estar tentando ver isso no vídeo, mas não vai conseguir. Em vez disso, é algo que você vai ouvir. Isso não é o rato acelerando seus motores, é uma hélice girando. E enquanto voar sobre as paredes é contra as regras, não há nada nas regras contra um rato se aspirando ao chão para evitar escorregar. David Otten foi o primeiro que vi colocar um ventilador em um rato, mas ele usou um com dutos. Acho que ele buscava a força de reação, sabe? Soprando a coisa para baixo. Ele tinha uma saia ao redor, mas não era terrivelmente eficaz, me perdoe por dizer isso. A ideia é deixar entrar o mínimo de ar possível, e como o seu aspirador de pó, quando você bloqueia o seu aspirador de pó, certo, o motor descarrega e acelera, e então a corrente cai. Porém, se deixar entrar muito ar, a corrente fica muito alta. E esses são apenas motores de quadricóptero, e eles consomem muita corrente. Na escala do micro-rato, um ventilador a vácuo, frequentemente feito de peças de drone portátil, basta para gerar uma força descendente 5 vezes o peso do rato. Uau, ok. Incrível. Qual o peso real do carro? Cerca de 130 gramas. E se você ouvir, eu não sei se o microfone vai captar, mas... Ah, sim. Dá para ouvir os motores reduzindo, eles estão carregando. Com tanto atrito, os micro-ratos de hoje podem fazer curvas com uma aceleração centrípeta que se aproxima de 6 Gs. É como os carros de Fórmula 1. Como quase todos os micro-ratos têm ventiladores, o controle extra permitiu aos construtores aumentar o limite de velocidade. Quando permitido, ele acelera mais rápido que um Tesla Roadster, mas por pouco tempo. Eles podem correr a até 7 metros por segundo mais rápido que a maioria das pessoas. Cada característica padrão no micro-rato moderno já foi um experimento, e a próxima revolução pode estar próxima. O primeiro micro-rato de 4 rodas a vencer a competição All Japan fez isso em 1988, mas levaria mais 22 anos do rato vencedor crescendo e perdendo apêndices antes que os ratos de 4 rodas se tornassem a norma. Com os micro-ratos ainda testando designs de 6 e 8 rodas, movimento omnidirecional e até visão computacional, o próximo avanço é imprevisível. Seu tempo no labirinto realmente começa apenas quando você deixa a casa de partida. Então ele não é penalizado por nenhum deste tempo. Mas se você quer começar com micro-rato, não precisa se preocupar com contagem de rodas, ventiladores de vácuo ou diagonais. É, na minha opinião, a combinação perfeita de todas as principais disciplinas que você precisa para robótica, engenharia e programação de sistemas integrados, tudo envolvido em um pacote acessível que você pode fazer na sua sala de estar, e não precisa de um laboratório para executá-lo.
Você vem porque está curioso e então você pensa, eu poderia fazer isso e isso não parece tão difícil. E então você está realmente condenado se isso te suga. Isso se transforma em uma jornada bastante intensa. Em sua essência, Micro-Rato é apenas sobre um rato tentando resolver um labirinto. Embora quase 50 anos depois, é um problema simples que é um bom lembrete de que não existe algo como um problema simples.